Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia, servidores do município de Xeramobim, bom dia, equipe técnica, internautas. Hoje são 29 de julho de 2023. Eu sou Águida Maria, hoje na companhia da professora Joelza, para apresentar o programa Sindicato em Destaque, que traz assuntos do interesse dos servidores do município. E para hoje vamos falar sobre a seleção do nosso auxiliar administrativo, né? E falar do resultado, do agendamento para o atendimento lá no Sindicec levar documentos, do horário normal, né? Que voltará ao normal agora no mês de agosto, sobre o piso da enfermagem, e também sobre as notícias sobre pagamento dos servidores. Bom, pessoal, e começando aqui para lembrar vocês que no próximo dia 1º de agosto a gente volta ao nosso atendimento normal. Esse atendimento especial era só no mês de julho. Dia 1º de agosto, a terça-feira, e o nosso funcionamento da terça-feira, né, presencial, e também do atendimento pelo telefone, é de 7h30 às 12 horas. Aí, a quinta, sexta, quarta, quinta e sexta-feiras é de 7h30 até às 14 horas, normalmente. E para a semana seguinte, vai voltar ao atendimento normal, né? Segunda, quarta, quinta e sexta de 7h30 às 14 horas e excepcionalmente na terça-feira de 7h30 às 12 horas. Bom, pessoal, sobre pagamento, né, dos servidores, o Quiprev pagou nesta sexta-feira, dia 28, pagou todos os seus segurados, os aposentados e pensionistas. Sobre o pagamento dos ativos, né, eu falei com o secretário de Finanças esta semana, ele disse que estão só aguardando a complementação dos recursos, né, para efetivarem o pagamento. Como a gente sabe, né, hoje ainda são dia 29, ainda cai sempre mais algum dinheiro no dia 31, né, que esse mês foi de 31 e o dia 30 no domingo. Então, com certeza, haverá repasses de recursos federais no dia 31, né? Segunda-feira. O secretário falou que estava só aguardando a complementação dos repasses para viabilizar o pagamento da folha do mês de julho, né? Sobre também que nos indagaram sobre a previsão de pagamento de parcelas do 13º, né, da primeira parcela do 13º, o secretário de Finanças falou que ainda também não tem previsão, né, para pagamento da primeira parcela do 13º. Um outro assunto, né, pessoal, que a gente também não pode deixar de falar, não pode deixar morrer, que é o piso da enfermagem. A gente sabe que um piso salarial, ele é uma empreitada bem difícil, né, de ser conseguida. Ele sai em muitas etapas, é o trabalho de muitas mãos. A gente sabe que é tenso, é custoso. Mas assim, o piso da enfermagem, ele foi até aprovado com uma certa celeridade. Mas como a gente lembra, ele foi aprovado sem uma fonte de custeio, né? O Bolsonaro sancionou a lei, muito bem, era o que ele devia ter feito. Mas na fonte de custeio não avançou, né, no ano passado. Esse governo que entrou esse ano, né, o governo do presidente Lula, já começou com tudo, né? Era uma solução para cada dificuldade que se apresentava. E agora parece que amornou o assunto, né? Que não está saindo do canto.
Porque o que a enfermagem quer é a diferença no contra-cheque mesmo. O piso da enfermagem é o dinheiro na conta da categoria. É isso que é um piso salarial. É o dinheiro fazendo a diferença na qualidade de vida do servidor, né? Do trabalhador, da categoria beneficiada. E é isso que a enfermagem quer. É disso que a enfermagem precisa. E é isso que nós, do meio sindical, também queremos, almejamos e lutamos para isso, né? Mas parece que o governo, quando quando afunilou tudo, que agora é botar o dinheiro na conta dos municípios, porque a gente sabe que tem município que não consegue pagar o piso e tem município que não se esforça para isso, certo? Mas tem já muito município pagando, tem municípios aí em que a enfermagem ganha acima do piso, depende da realidade de cada um. E tem hoje município que alega que só pagará o piso salarial quando tiver dinheiro federal, porque não tem dinheiro suficiente para isso, e por aí vai. De modo que todos os esforços já foram empreendidos em defesa desse piso, né, para que esse piso se consolide, se concretize e seja implantado. E agora, o que é que falta agora? Só falta o governo colocar o dinheiro nas contas das prefeituras. Até o momento, as prefeituras que poderiam, que deveriam, que vão pagar com recurso próprio, já o fazem, né? O grande ponto de interrogação agora são as prefeituras que alegam que não tem recurso suficiente para isso e que só vão fazer quando o governo federal repassar recurso específico, né? Entre essas prefeituras está a nossa, né? Então, é isso que a gente aguarda. Eu não sei o que é que o governo federal está esperando, eu não sei que dado tão importante, tão sigiloso e tão cabuloso, cabeludo, sei lá, é esse que eles estão analisando, que eu só vejo as conversas, estão analisando o dado disso, estão analisando o dado daquilo, e dinheiro que é bom para ir para o contra-cheque dos profissionais da enfermagem, ainda não viu, ainda não se viu, ainda não veio. E é isso que a gente quer do governo federal. A bola agora, né, está com a ministra Anísia Silveira. É ela que tem que fazer a diferença nesse momento. Resolver logo essa tal de portaria que sai hoje, sai amanhã e a gente não vê nunca. Parece que já virou portão faz tempo e a gente não sai. E resolver logo esses critérios dessa portaria, publicar essa portaria e liberar o dinheiro. Até mesmo porque desde o mês de abril que esse dinheiro tá aí arrumado, pronto para ir para as contas das prefeituras, a partir de então ir para o contra-cheque da enfermagem, né? Professora Joelza, quer fazer algum comentário a respeito desse assunto? Quero. Bom dia, professora. Bom dia, né? Só ressaltando, porque assim, quando fala a respeito do piso da enfermagem, e essa luta tão grande, que é uma luta para colocar um piso no papel e uma luta para que esse piso saia do papel e seja realmente efetivado nos contra-cheques dos profissionais. Sem falar também, gente, que a gente não pode esquecer na época da pandemia. Na época da pandemia, o que a gente mais via eram os linhas de frente, que eram justamente o povo da enfermagem. Eram ditos como os heróis, diziam que heróis não usam capas e sim os jalecos. Então, vamos fazer valer, porque desde abril, gente, né, a gente necessita fazer um movimento bom, realmente. Você que faz parte da enfermagem, faça seus movimentozinhos nas redes sociais, certo? E vamos lá, porque vocês merecem. É isso mesmo, professora Joelza. A enfermagem merece, não só merece, como precisa ser valorizada. Porque heróis não usam capa mesmo não, né? Os heróis são de carne e osso, estão à nossa volta. E os profissionais da enfermagem
estão entre essas categorias. O melhor modo de reconhecê-los é pagar o piso salarial a que eles têm direito já. Bom, pessoal, como eu falei lá no início, a gente fez esta semana uma seleção para um novo auxiliar administrativo, né? O nosso auxiliar, o Cauã, está indo atrás da vida dele, do sonho dele, da faculdade dele, que é a prioridade. Vai nessa, Cauã, boa sorte, você consegue e merece. Então, a gente já tinha eleito na nossa reunião anterior da diretoria uma comissão, né, de diretores para fazer para fazer o processo seletivo do nosso auxiliar, né? A comissão é formada por 3 diretores, né? A professora Joelza, a professora Marisa e eu, né? Águida Maria. E nós, na semana passada, eu publiquei aquele vídeo, né? Um pequeno vídeo nas nossas redes sociais e nos nossos grupos, colocando os critérios, né, do nosso candidato, que seriam, quais eram os critérios? Ter maior de 18 anos, ter cursado o ensino médio já terminado e ter curso de informática. Só eram esses 3 critérios, essas 3 exigências para o candidato. Então, o tempo de entrega dos currículos eram dia 24 e 25, segunda e terça-feira, aconteceu. Nesses 2 dias a gente recebeu 18 currículos, né? E desses 18 currículos, a comissão se reuniu na terça-feira e analisou todos os currículos pelos critérios, né, da nossa exigência. Então, todos tinham maior de 18 anos, todos tinham ensino médio, mas 5 deles não apresentaram no currículo curso de informática. Então, esses 5 que não apresentaram curso de informática no currículo, eles tiveram o currículo eliminado da seleção. Sobraram 13 candidatos, né? Desses 13 candidatos, todos tiveram o currículo aprovado. Eles foram chamados para uma entrevista. E um dos candidatos não compareceu à entrevista, apenas 12 compareceram. Então, um 6º candidato eliminado. O candidato que não compareceu à entrevista, ele foi eliminado, né, do processo seletivo, por não cumprir as etapas da prova, né, que eram 2 etapas. A primeira etapa era o currículo e a segunda, a entrevista. Bom, então a comissão se reuniu e juntamente também com a nossa outra diretora, né, a companheira Iracema, e fizemos todas as entrevistas, né, entrevistamos todas as pessoas, fizemos a compilação dos dados, né, de acordo com as características e resultados de cada um, e fizemos aqui o nosso ranqueamento, né? Nossa espécie de banco de dados de auxiliar administrativo, que a gente vai chamando, né, por ordem de classificação, a gente vai chamando, né, de acordo com o que está estabelecido aqui. Então, agora a professora Joelza vai ler o nome dos candidatos e a ordem de classificação. Vamos lá. Em primeiro ficou Ana Beatriz Vieira Lemos. Segundo, Sara do Carmo Mendes Isidório. Terceiro, Lucas Paiva Mendes. Quarto, Melissa Lúcia Oliveira Felipe. Quinto, Ana Paula Rodrigues Dias. Sexto, Técio Inácio da Silva. Sétimo, Bruna Ferreira Barros Silva. Oitavo, Vinícius Abner Teles Silva. Nono, João Paulo Reis da Silva. Décimo, Catiana Fernandes da Costa.
11º, André de Souza Barbosa. 12º, Jameson Diógenes. Bom, a gente queria agradecer, né, a disponibilidade, a gentileza, né, a presteza de cada um dos candidatos que estiveram lá, aqui no Sindicec, mesmo aqueles que não foram classificados, eles foram com ótimas intenções, não é? E agora, todas essas 12 pessoas aí, elas estão formando um banco de reserva nessa ordem de classificação. E como a gente tá precisando, né, para admissão imediata de um auxiliar administrativo, a gente já vai iniciar chamando do primeiro colocado, no caso da primeira colocada, né? Que é a Ana Beatriz Vieira Lemos, vai ser a primeira chamada aqui na nossa seleção. E a gente vai, de acordo com a classificação, se um não puder, a gente chama o próximo, tá certo, gente? É assim que vai funcionar. E os demais, eles vão ficar aí, à medida que a gente for necessitando, né, de um novo auxiliar, a gente entra em contato, a gente já conversou com a pessoa, já conheceu a pessoa, já tem o currículo dela, com certeza essas pessoas elas são jovens, com certeza elas ficam atualizando, né, cursos e tudo em seus currículos, então é isso, tá bom? Agradecer a todos que compareceram e parabenizar aqueles que foram classificados, tá certo? Agora, gente, nós vamos falar sobre o nosso agendamento, né, para o atendimento, tá? O doutor Valdeci, quando a gente fez a assembleia, a última assembleia do dia 8, né, que o doutor Valdeci trouxe todas aquelas questões do precatório, certo? E deixou todo mundo ouriçado, né? Porque ele trouxe notícias muito quentes, né? De todas as coisas que a gente já sabia. Ele descobriu muita coisa que a gente não sabia ainda, né? E principalmente uma coisa que a gente não sabia é que tem tanto dinheiro em jogo, né? E foi aprovado aqui um acordo por tão pouco. Então, pelo menos eu, particularmente, Águida Maria, não concordo com o acordo que a prefeitura queria fazer. Eu não concordei desde o início, não vou fazer resgate histórico agora, mas todos os professores se lembram, né, do que aconteceu lá na Câmara, quando a gente foi solicitar à Câmara que esperasse para reunir a categoria. Se a Câmara tivesse esperado, tinha tido a resposta que ela queria, que era que os professores não estavam concordando com isso. A prova é a quantidade de gente que está agora, né, comparecendo ao sindicato, procurando atendimento, justamente para entrar nesse processo, para dizer não, né, ao prejuízo que a gente poderia ter, caso aquele acordo de 48 milhões fosse celebrado, concretizado, né? Que ainda não foi, né? Tá aí numa briga medonha, porque segundo o que o doutor Valdeci conseguiu descobrir aí dentro da briga, são 221 milhões em jogo. Então, de 221 milhões para você fazer um acordo para 48 milhões, gente, eu sei que eu não sou muito boa de matemática, mas até eu sei que é um prejuízo muito grande para mim, com o qual eu não concordo, tá bom? Então, é isso. Por conta de toda a demanda, meu povo, prestem atenção, professores e professoras que trabalharam entre 1998 e 2006, são desses professores em especial que eu estou falando. Eu não estou falando de todos os professores. Eu não estou falando do professor que se aposentou antes ou que entrou depois. São só desses aí especificamente.
Eles podem estar hoje ativos ou inativos, mas eles têm direito à parcela de 60% desse precatório. E é muito dinheiro, são 221 milhões. 221 milhões, pessoal. Olha aí quantos milhões dá para nós, né? É muito dinheiro, dinheiro que a gente nunca viu desse tanto. Então tá aí, tá em litígio com a União, tá na briga, mas é preciso a gente entrar na briga também. Então, é muito professor procurando o sindicato para entrar nesse processo, né? Então, por isso, a gente faz agendamento. Aí vocês chamem no 9723-3133, peça o agendamento, peça e aguarde, viu, gente? Porque a Iracema tá de férias, ela só volta no início de agosto, e daqui até lá eu não consigo dar conta de tudo a tempo, tá? É humanamente impossível para mim. Então, assim que ela voltar, melhora o atendimento para todo mundo, tá bom? E peçam o agendamento. Não peça, pode pedir o agendamento também no privado, pode pedir no meu privado, tá bom? Agora, não peça nos grupos não, porque é mensagem demais nos grupos, eu não consigo acompanhar. E eu, por enquanto, estou responsável pelo agendamento. Gente, não tem condição da gente acompanhar aquela quantidade de mensagens e de áudios e de tudo. Para agendar, vocês deem preferência ao institucional, que é o 9723-3133, ou também você pode falar no meu privado. Pode falar no meu privado, mas não aguarde resposta imediata, porque muitas vezes eu só vou atender no dia seguinte. Por quê? Porque tem muita mensagem, tem dias que amanhece com mais de 300 mensagens no meu privado, e eu não dou conta disso, tá certo, gente? Eu não dou conta disso no mesmo dia. Tem que me dar um tempinho para eu ler e responder. Tenha paciência, tá bom? Tenha paciência, que não é por mal, não é por negligência, não é porque a gente não queira responder, não. É porque eu não estou conseguindo dar conta, tá certo? Portanto, ó, agende, peça, tenha paciência para esperar a resposta, espere o seu agendamento. Espere o dia do seu agendamento para vir. Porque as pessoas, eu agendo para um dia, as pessoas não vêm. Aí vem no que não estava agendado. Ou então eu não agendo, a pessoa vem. Aí diz, eu pedi agendamento, você não confirmou. Pessoal, se eu não confirmei, então você não está agendado. Se eu não confirmei, é porque eu ainda nem cheguei lá na sua mensagem. Na hora que eu chego na mensagem, eu dou um retorno. Positivo ou negativo, tem feedback, certo? Só que se você pediu e eu não confirmei, você não está agendado. Aí as pessoas chegam, né? Um monte de gente que não está agendado, tumultua o atendimento. Muitas vezes a pessoa que sofreu o agendamento sai prejudicada por conta do tumulto que uma outra que nem agenda tinha causa. Então, é só aguardar, meu povo. Todo mundo vai ser atendido. E a gente não tem condição de atender a todos de uma vez. E nem adianta vir com malcriações do tipo, pois pegue o beco e bote alguém que consiga dar conta do serviço, como alguma já veio me dizer, porque veio reclamar que tinha mandado mensagem para mim de manhã e já estava de noite, eu não tinha lido. Eu expliquei para ela, meu amor, agora à noite que eu tô lendo as mensagens, porque eu não tive tempo de ler tudo. Aí ela me manda o áudio, pois pegue o beco, saia daí e dê um lugar para alguém que dê conta do serviço. Gente, não é uma questão de incompetência, é uma questão de, no momento, ter uma demanda muito grande. E qualquer pessoa que esteja no meu lugar na presidência, ela não vai dar conta de atender toda essa demanda, principalmente de atender toda a demanda do WhatsApp no mesmo dia, principalmente quando ela tiver desfalcada dos seus 2 companheiros de trabalho que estão de férias,
tá certo? Então, não é só porque a demanda está muito grande, é porque a equipe está desfalcada em 70%. Aliás, em 50%, que aqui sou eu, o Cauã, o Valíris e a Iracema. Quando a Iracema e o Valíris estão de férias, agora no momento só eu e o Cauã, para dar conta de tudo, viu, gente? É muita coisa. Então, tenham paciência, sejam mais educados. Eu já falei para antes, né, que a gente merece e exige respeito, que desacato não vale a pena, tá? Então, por favor, peçam o agendamento e aguardem o agendamento, tá, meus amores? Pronto, só lembrar você que na próxima semana, a partir da terça-feira, certo? O atendimento volta ao normal. Segunda-feira já é normal? É não. Segunda-feira é julho ainda, é só até 12 horas, tá bom? Segunda-feira, pessoal, eu queria solicitar também que vocês não vão para o atendimento, que é o dia do início do nosso novo agente administrativo e não vai ter condição de fazer atendimento. Só o pessoal que está marcado, eu marquei especialmente para treinamento do nosso novo auxiliar, tá bom? E quem for sem agenda na segunda-feira, dia 31, não vai ter condição de atender, porque a nossa prioridade vai ser as informações, a formação e o treinamento do nosso novo auxiliar, tá bom? É só um aviso que eu peço. Lembra você que se você precisar de qualquer equipamento de óculos e ótica, você tem 18% de desconto na Ótica Reis, se você for filiado ao Sindicec. Lembrando a você também que você pede as suas informações, marca o agendamento, pede suas guias pelo celular institucional 97 23 31 33 e que esse número não atende ligação, ele só é para mensagem de texto e voz. E agora, as nossas despedidas, o nosso agradecimento aqui, a participação da professora Joelza, professora. Pois é, né? Eu quero muito também aqui dar umas boas-vindas a esse novo agente administrativo, que a partir de segunda-feira vai estar aqui conosco. O nosso Cauã vai nos deixar a gente e eu quero deixar a todos um bom final de semana. Muito obrigada pela audiência, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.